Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas Ele foi o quê? Traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa o quê? Das nossas iniquidades. Me chama a atenção, amados irmãos, esse processo que Jesus estava passando. Diz no versículo de número 5 que Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa o quê? Da nossa o quê? Iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava o quê? Sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Você tem essa convicção? Irmãos, quando eu olho para o processo do suco, do vinho, e olho o processo do pão, irmãos, é um processo como se nós olhássemos para o momento de Isaías. O trigo, ele é o quê? Para ele poder se tornar esse trigo, ele passa por um processo, ele é peneirado, ele é levado a um processo até ele chegar, se tornar nessa forma de pão. Tem todo o processo. Da mesma forma, o vinho, ele é amassado no lagar, ele é pisado. Por isso que Jesus, quando ele diz, olha, o pão representa o meu corpo e esse cálice representa o meu sangue, que teve um processo. O castigo que estava sobre ele nos traz agora a paz, através do seu corpo. E o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele o quê? Nos purifica de todo o quê? O pecado. E nessa noite, irmãos, eu quero dar um tema para a minha ministração. E o tema é: na mesa do Senhor teve o traidor. Eu quero repetir: na mesa do Senhor teve o traidor. Abra com o pastor João, capítulo de número 13. Evangelho de João. Diz assim no versículo 21, João 13, 21. Na mesa do Senhor teve o traidor. Versículo de número 21, Evangelho de João, capítulo 13. Depois de dizer isto, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Fico imaginando esse momento, Jesus chegando para os seus 12 e começou a falar: olha, um de vocês vai me trair. Ele está dizendo: um de vocês vai me decepcionar. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, sempre vai ter um mais perto de você que vai te decepcionar, porque Jesus, Ele passou por esse processo. Me chama muita atenção, porque as decepções muitas das vezes vêm de alguém que jamais você espera. Vou repetir: as decepções muitas das vezes acontecem em nossas vidas com pessoas que jamais você espera. Já aconteceu isso com alguém aqui na igreja? Jamais você imaginava que ia acontecer aquela decepção com aquela pessoa, e de repente foi aquela pessoa que caminhava contigo, que comia com você, e de repente ela te decepcionou. Alguém? Já aconteceu isso? Já aconteceu com alguém? Sim? Olha só, irmãos. Estranho isso, não é verdade?
mas é uma realidade. As pessoas, às vezes, que estão mais próximas de nós, são aquelas que vão nos decepcionar. Porque, na verdade, irmãos, eu aprendo o seguinte: aquelas pessoas que estão mais perto de você, está perto de nós, são aquelas que a gente conhece. E por nós conhecermos, em algum momento a gente pensa que conhece tanto, mas lá no fundo você não conhece. O ser humano é desse jeito, irmãos. Naquele momento, a palavra do Senhor diz que Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhe digo, que um de vocês vai me trair. Por certo, ele já sabia. Mas ele lança nesse momento essa pergunta. Versículo 22. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. 23. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Quem era esse camarada? João. João, filho do trovão, depois se tornou o discípulo do amor. E ele estava ali desfrutando dessa companhia, reclinando um dos seus discípulos. Versículo 24, Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse, como se diz: pergunta aí, quem é esse cara? Curiosidade, né, irmãos? É um problema sério. Sabe, Neidinho? Sempre tem um curioso. Camarada chegou, pergunta lá, João, você está mais próximo do homem? Pergunta que a gente quer saber quem é esse cara. Bem parecido com o contexto nosso, né? Quem é? Quem é aquele? Irmãos, Simão Pedro fez um sinal a esse para perguntar-se quem Jesus se referia. Então, 25, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Irmãos, havia agora uma expectativa entre aquele colégio, entre aquele grupo de apóstolos, de discípulos, querendo saber quem era o camarada que ia trair o mestre, que na concepção daqueles homens jamais isso poderia acontecer. Como? O próprio Jesus foi escolhendo um a um, inclusive ele. Eu quero dizer, meu irmão, parafraseando essa ministração, na verdade a gente não conhece. As pessoas vão se revelando na nossa caminhada quem elas são. Preste bem atenção. Muitas das vezes, nós criamos uma imagem das pessoas pelo impacto que muitas vezes elas se tornam no nosso meio. Mas, na verdade, nós só vamos conhecendo quem são ou quem elas são na nossa caminhada. É no nosso dia a dia que eu vou dizendo quem eu sou para você e você vai dizendo para mim quem você é. Se não tiver relacionamento, se não tiver, querido, a proximidade, não tem como de fato nós sabermos quem é a pessoa. E olha que Jesus trazia para perto, e por isso que foi se manifestando, e por isso ele detectou: vai acontecer que um de vocês vai me trair. E diz, irmãos, que aquele ambiente de suspense está ali naquele grupo. Versículo de número 26, Jesus vai dar uma resposta: é aquele em que eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes,
E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele, e então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer? Faça logo. Jesus agora traz o que? As claras, quem é o que vai ser aquele que vai entregar, o que vai lhe trair. Jesus agora vai dizer para ele: Satanás entrou, e agora Jesus vai dizer para Judas: Judas, vai e faz o que você tem que fazer, não demore mais, que se cumpra. Irmãos, interessante que nós vamos vendo, irmãos, a manifestação de Judas. Ele participou dos momentos de milagres do Senhor, ele viu tudo acontecendo, mas ele dá o quê? Ele abre, ele dá uma brecha, e aí ele se levanta contra o próprio Filho de Deus, ele entrega. Deixa eu te fazer uma pergunta: Jesus lavou os pés de Judas, sim ou não? Sim. Jesus serviu a Judas? Sim. Então, o traidor estava na mesa. Ele comia do pão, bebia do cálice. Quando nós olhamos lá em Mateus, ele estava participando da última mesa ali, ele estava lá também. E por que ele fez isso, pastor? Nós vamos ver aqui. Por causa, sabe do quê? Do dinheiro. E um dinheiro que não serviu para nada. Ah, sim, apenas para comprar um cemitério. Foi o dinheiro, o preço daquele dinheiro que ele traiu Jesus, deu para comprar um cemitério. A palavra do Senhor diz, irmãos, versículo de número 28, nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa. Ou, então, o que havia solicitado desse alguma coisa aos pobres. 30. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. E quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. E eu lhes dou um novo mandamento: que vos amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E nisto todos vocês conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem que amor uns aos outros. Jesus deixou de amar Judas? De forma alguma. E quando nós falamos a respeito da mesa, da ceia, tem um ingrediente fundamental, irmãos, que tem que ter no nosso meio, no meio da igreja, é o amor. Mesmo Jesus sendo traído por Judas, ele amou Judas. E os Judas estão sempre por aí, irmãos. O que nós precisamos é orar e abençoar, amar, porque sempre vai ter um que vai
tentar ou vai querer, muitas das vezes, se levantar contra nós. Isso é normal, é natural. E na vida cristã, irmãos, isso acontece. E a gente tem que estar atento que isso acontece no nosso meio também. E como é que nós vencemos, pastor? Com amor. Porque o próprio Jesus nos ensina, se nós queremos ser os seus discípulos, devemos o quê? Amar uns aos outros. E amar uns aos outros, meu irmão amado, é você amar incondicionalmente. E eu confesso a vocês, tem que ser realmente pela obra do Espírito Santo que é derramada em nossos corações, como Romanos 5,5 diz. Porque pela tua própria vontade, pela minha própria vontade, vamos ser sinceros, qual é a nossa vontade? Você sabe muito bem a resposta. Mas nós não podemos deixar essa vontade se manifestar. Amém? Nós não podemos deixar essa vontade se manifestar, porque a vontade é realmente fazer isso mesmo que você está pensando e que eu estou pensando. Mas só que nós não fazemos isso, amém? Porque sobre o nosso coração há o amor derramado do Espírito Santo. Senhor, aumenta mais um pouquinho dessa dose do teu amor. E hoje, nessa noite, irmãos, nós vamos participar do momento de comunhão. É o momento do pão, que representa o corpo, e o momento do vinho, que representa o sangue, que nos torna em um só corpo. Eu lembro de um cântico que falava a respeito, sobre a crucificação de Jesus. É um cântico antigo. Diz assim: há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra o quê? Amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. É com o coro, Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Porque na verdade, irmãos, o amar não é de boca para fora. Eu te amo. Judas chega em algum momento que fala também que ama, mas na prática, querido, é aí na prática que a sua fé, a minha fé, é que é provada. E quando nós olhamos para esse texto aqui no versículo de número 34, quando Jesus fala que ele seria glorificado, e de repente ele diz assim: olha, está se cumprindo, mas eu tenho ainda uma palavra para dizer para vocês. E diz assim: olha, um novo mandamento eu te dou, que vocês amem o quê? Amem uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E agora ele diz: olha, um novo mandamento. Esse novo mandamento é: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Irmãos, é desafiador. Como é que você vai amar a pessoa como o próprio Jesus te ama? Agora você tem que demonstrar esse amor. Qual é o gráfico que nós estamos com esse amor ao nosso próximo? Hein, Tiago? Qual é o gráfico? Depois de Jesus ter passado todo aquele processo, a decepção, ele falou: agora eu vou te dar preste bem atenção, um novo mandamento eu dou para vocês: amem assim como eu os amei, que agora vocês amem uns aos outros, e nisto todos conhecerão que vocês são o quê? Meus discípulos. Somos discípulos? Jesus nos dá a receita, sabe? Amem da mesma forma que ele nos amou. Sabe que eu aprendo, meu irmão Josué, que esse amor nos constrange, o amor de Deus nos constrange, ao ponto de você amar o seu próximo como se o Senhor tivesse se manifestando através da sua vida. Será que isso é uma realidade, querido?
Na verdade, irmãos, o conceito de mundo de amor não pode reger a nossa vida. Não tem como hoje nós chegarmos na mesa do Senhor, não ter uma visão clara do que é participar da ceia, o que é realmente comer do pão e beber do cálice. E quando eu manifesto esse amor, ele traz cura. Tem um cântico que nós cantamos aqui, que na mesa cura, mais ou menos assim. É isso mesmo, ô Samanta? Como é que é mesmo? Você lembra? Não está lembrando, né? Mas tem esse refrão, porque de fato na mesa do Senhor há cura. O pão que representa o corpo de Cristo, Isaías 54 diz que o castigo que nos traz a paz está agora sobre ele, e sobre as pisaduras nós fomos sarados. Então nós vamos comer desse pão que representa o corpo, nós vamos beber desse sangue, através desse suco, que nos traz o quê? Libertação. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, eu sei que você já ouviu essa mensagem, ele nos liberta, ele nos limpa de toda impureza, ele nos transforma. E Jesus vai falar a respeito do pão e do vinho, quando João, lá no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29, todos acharam? Amém? Então Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus, Ele é o quê? O pão do céu. E o que esse pão, esse pão faz? Ele dá o quê? O que ele dá ao mundo? Dá vida. E quando você encontra com Jesus, você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você agora tem uma vida em abundância. Não é essa vida que muitos estão desfrutando aí fora, não é essa. A vida que o Senhor nos prometeu é uma vida em abundância, é uma vida de qualidade, para aqueles e aquelas que se alimentam dele, desse pão. E ele afirma aqui, no versículo de número 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Quantos estão dispostos a falar isso nessa noite? Senhor, vamos lá, Senhor, dê-nos sempre esse pão. Porque se nós estamos nos alimentando desse pão, que é o próprio Jesus, eu quero dizer, meu irmão, e afirmar, Deus tem nos dado qualidade de vida, e é uma vida em abundância, uma vida de qualidade. Isso é para um grupo de pessoas, isso é para todo aquele que nele crê. Ele quer saciar a nossa fome, o pão de Jesus.
Diz no versículo seguinte: então Jesus vai responder: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais o que? Terá fome. E quem crê em mim, jamais o que? Terá sede. Fome e sede. O pão, o vivo, Jesus, ele sacia a sua fome. Ele sacia. Tem se alimentado dele? Temos. Irmãos, nós precisamos aprender todos os dias, comer desse pão que é Jesus. E como é que ele se manifesta? Através da palavra, através desse momento do culto, através do participar da mesa do Senhor. Isso são elementos fundamentais para que possamos estar sendo nutridos todos os dias. E nós precisamos celebrar, porque é noite de celebração, é noite, querido, que estamos sentando à mesa com o Senhor. Isso não é alegria momentânea, não é a alegria que muitos estão buscando agora, não. Quando o Senhor nos nutre, eu quero te dizer, é algo para a eternidade. O alimento não é apenas para alguns minutos ou alguns dias. Esse alimento, que é a presença dEle, vai nos conduzir para a eternidade com Ele. E Jesus afirma nesse texto, versículo 36, porém eu já disse que vocês não creem, embora que estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Aleluia! O mundo muitas das vezes fala que para você não tem mais jeito, como muitas das vezes falaram para mim, mas um dia alguém falou desse pão vivo que desceu do céu, e eu comecei a me alimentar, e o Senhor disse para mim, aquele que vem, jamais eu vou me lançar, jamais eu lançarei fora. É o que o Senhor faz, irmãos. Será que nós estamos demonstrando a verdadeira intensidade de alegria? Porque quando nós temos isso muito claro, há uma intensidade de adoração. Parece que as coisas, irmãos, estão tão normais, que muitas das vezes nós temos que aprender, querido, como o mundo lá fora está intenso em celebrações, e muitas das vezes a gente parece que estamos servindo ou estamos adorando um Deus que está morto. Não, Ele está aqui nessa noite. Jesus sabe como você veio aqui nessa noite, e Ele é o pão vivo que desceu no céu, e está nos alimentando nesse lugar. Parece que as coisas estão trocadas. Não. A celebração, querida, a vida nesse lugar. E Jesus afirma, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, preste atenção, Igreja Metodista de Teófilo Otoni, que eu não perca nenhum de todos aquele que Ele me deu. A vontade do Pai é que ninguém se perca. Só que você tem o direito de escolha. A escolha é sua, é minha. O ritmo de vida, quem escolhe é você, sou eu. Mas quando nós entendemos que o ritmo de vida agora, para mim como um cristão, é um ritmo cheio da presença do Espírito Santo, porque eu estou me alimentando do pão vivo que desceu do céu. E nós queremos honrar a presença do Senhor nessa noite, nesse lugar. E eu quero finalizar. Então, no versículo de número 40, de fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então,
os judeus começaram a murmurar contra ele, porque dizia: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam então: não é este Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele, como que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu vou ressuscitar no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Temos aprendido, temos ouvido, nós vamos para Ele. Jesus é o caminho, nós vamos para Ele. Aquele que aprende, aquele que ouve e aprende. Não adianta apenas ouvir, é necessário aprender, é viver. E aí, o versículo de número 48, ele afirma: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram no maná no deserto e morreram. E este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha o quê? Carne. E aí ele diz então no versículo de número 52, então os judeus começaram a discutir entre eles como é que ele pode dar a sua própria vida, a sua carne para comer. Então Jesus afirma: em verdade lhe digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terá vida em vocês mesmos. 54, quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem o quê? A vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 55, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue. Terminou o versículo aí? O que está escrito? Quem come a minha carne, bebe do meu sangue, esse permanece em mim, mas eu também permaneço nele. Deixa eu te dizer, minha irmã, você que está aqui nessa noite, você é morada. Você tem essa dimensão de que quando você come a carne, o pão que representa a carne, esse vinho, esse suco representa o sangue. Ele diz agora: olha, quem come, permanece em mim e eu nele. Por isso, Tiago, que nós precisamos entender algo muito sério nessa mensagem. Ainda que exista o Judas na mesa, mesmo assim você tem que demonstrar um amor para com ele, porque Jesus habita na sua vida. As decepções, meu irmão, elas sempre vão acontecer, e são daqueles e daquelas que estão mais próximos de nós, mas mesmo assim o Senhor nos manda: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele nos manda amar. Onde estão esses que desejam mais? Onde estão esses que querem comer mais e mais dessa palavra, dessa presença? Você vai fazer a sua oração de confissão nesse momento, enquanto nós vamos ouvir uma canção. Vamos estar nos preparando para esse momento tão importante da ceia do Senhor. Se você puder se ajoelhar nesse momento, você faça isso. Sabe, irmão, nós vamos perdendo alguns momentos tão importantes da ceia e vamos deixar de lado. Não, nós queremos, se possível, se você puder dobrar o seu joelho nesse momento, você está se preparando para comer do pão e beber do cálice, enquanto nós vamos estar louvando ao Senhor.